437, thank you. That'll be good. You can taxi up to and hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up, we'll hold short of, thank you very much. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês novamente e vou começar o programa pedindo que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. Hoje nós vamos tratar de mais um assunto, dessa vez um assunto só, porque é um assunto que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É um assunto que merece o programa inteiro só sobre ele. Nós vamos falar do cara que deu o maior incentivo à minha carreira. Foi por causa dele que eu me tornei um piloto de acrobacia e depois um piloto de demonstrações. O nome dele é Bob Anderson Hoover, o piloto dos pilotos. O Bob foi uma grande personalidade no meio aeronáutico nos Estados Unidos. Ele recebeu a Distinguished Flying Cross, o Wright Brothers Memorial Trophy. Ele está no National Aviation Hall of Fame e ainda consta no Airspace Wall of Honor. A revista Flying o classificou como 10º numa lista que reuniu os 51 maiores heróis da aviação. Já deu para ver que é um cara que vale a pena conhecer, né? O Bob Hoover nasceu em 22 de janeiro de 1922 e nos deixou no dia 25 de outubro de 2016. Ele voou por quase 50 anos, foi se aposentar em 1999, quando seu avião, o Strike Commander, foi para o Smithsonian Museum. Não o de Washington, o de Chantilly, na Virgínia, onde está até hoje. O Bob foi piloto de caça na Segunda Guerra. Ele tem uma história incrível que a gente vai contar aqui. Depois ele foi piloto de testes, inclusive participou do projeto X-1 junto com Chuck Yeager. Ele era o 02 do projeto, sendo inclusive um dos personagens do filme Os Eleitos. Quem ainda não viu Os Eleitos, não assistiu esse filme, não pode se dizer um amante da aviação. Esse filme é obrigatório a todos que amam a aviação. É uma história verídica de uma época de ouro da aviação. Eu ouvi falar do Bob Hoover pela primeira vez num fim de tarde, no início de noite, lá no Aeroclube de São Paulo. Eu devia ter umas 60 horas de voo, tinha acabado de tirar o brevet. E cheguei lá no Aeroclube, isso deve ter sido em 79. Cheguei lá no Aeroclube, o Ralph estava com uma fita de VHF. VHF naquela época tinha acabado de ser lançado. Os aparelhos eram uns trambolhos ainda, enormes. Mas mesmo assim nós fomos lá, ligamos o trambolho e assistimos a fita. Essa fita era sobre o Bob Hoover. E eu fiquei impressionado com o voo dele. E quando ele colocou uma xícara em cima do painel, uma xícara de chá, e pegou uma jarra e virou a jarra de chá na xícara, fazendo um tunô, enquanto ele fazia um tunô com uma única mão no Aero Commander. Eu fiquei alucinado com essa cena, fiquei impressionadíssimo. Após assistir essa cena, eu jurei que eu ia ser um piloto de acrobacia e, quem sabe, um dia, caso eu tivesse a chance, um piloto de demonstrações aéreas. E a partir do dia seguinte, eu já comecei a completar as horas necessárias para fazer o meu curso de acrobacia. Fiz o meu curso de acrobacia e assim que eu tive a chance, me tornei um piloto de demonstrações aéreas. Totalmente motivado pelo Bob Hoover. E me senti realizado muitos anos depois, quando eu fiz um tunô de Caravan com 12 paraquedistas soltos atrás, porque naquela época ninguém usava cinto. E o Cristiano estava do meu lado segurando um copo e eu fiz um tunô com uma jarra de água enchendo o copo. Aí, nesse dia, eu sabia que eu jamais ia ser um Bob Hoover da vida. Mas eu me senti muito orgulhoso por ter aprendido um pouquinho de uma das lições dele.
Imaginem a minha felicidade nesse dia. Entretanto, em 1996, eu fiquei ainda mais feliz, porque eu tive a chance, o prazer e a honra de conhecer o Bob Hoover ao vivo. Eu fui apresentado a ele no Kansas Air Show, um show aéreo anual bem grande em Kansas City, onde reúne os melhores aviadores dos Estados Unidos e as melhores esquadrilhas. Esse foi um dia inesquecível na minha vida, porque além de eu conhecer meu ídolo Bob Hoover, eu fui apresentado ao Chuck Yeager por ele. Ele me apresentou ao Chuck Yeager. Então, no mesmo dia, eu conheci o Bob Hoover e o Chuck Yeager. Foi um dos dias mais marcantes na minha vida. Tá aí a foto que eu fiz dos dois para que vocês acreditem. Porque eu mesmo demorei para acreditar que eu tinha conhecido o Bob Hoover e Chuck Yeager no mesmo dia e conversado com os dois. Mais tarde, eu tive a chance ainda de encontrar com Bob Hoover mais 2 vezes e assistir mais 2 vezes o show maravilhoso dele. Infelizmente, com Chuck Yeager eu não tive mais essa chance. Então vamos conhecer a história do Bob? Para contar a história do Bob, eu pedi ajuda ao meu amigo Arthur Stigl Condé. Vocês já o conhecem, eu já pedi ajuda dele aqui em um outro vídeo nosso. Foi no vídeo que eu contei a história do Charles e do Franz, daquele americano voando uma B-17 sobre a Alemanha, que foi interceptado por um Messerschmitt com o Franz pilotando, e ao invés dele abatê-lo, ele ainda o escoltou até fora do alcance da artilharia antiaérea. E vocês devem lembrar que meu amigo Arthur é um talento. Ele fez aquela ilustração que ficou maravilhosa, fez um sucesso tremendo. O Arthur tem uma empresa chamada Emotion Pictures. Se algum dia algum de vocês estiver precisando de algum filme institucional, um comercial, lembrem desse nome. Ele tem um talento tremendo que vocês vão ver agora. Então vamos acompanhar sobre a narração do Arthur, a história do Bob Hoover. Desde menino, Robert Anderson Hoover tinha grande paixão pela aviação. Pelas condições financeiras de sua família, frequentar a escola de pilotos no Aeroclube de Nashville, Tennessee, seria praticamente impossível. Seu pai era um trabalhador braçal, com pouco estudo, e sua mãe era do lar. Bob não mediu esforços para realizar seu grande sonho de tornar-se um piloto. Quando não estava no colégio, ele trabalhava num armazém da cidade, uma espécie de supermercado dos anos 40. E ele juntava cada centavo, já que seu pai ganhava muito pouco e seus serviços eram temporários. Ele finalmente juntou o valor de sua matrícula e foi para o Berryfield, o centro de formação e aeroclube da cidade. Finalmente, seus dias como apenas um observador no campo de pouso estavam terminando. Bem, seu começo como aprendiz de piloto, podemos dizer que não foi lá essas coisas. Mas Bob treinava e treinava muito. Sua meta não era apenas tornar-se um piloto, mas o melhor piloto que o Tennessee pudesse formar. Seu maior desafio nem foi o voo em si, mas dominar suas constantes náuseas, coisa que o fez sofrer por algum tempo. Desistir era uma palavra que Bob Hoover havia riscado de seu vocabulário.
Já formado, ele alistou-se na Guarda Nacional do Tennessee e lá foi enviado para o Centro de Treinamento do Exército Norte-Americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hoover foi enviado para Casablanca, Marrocos. Lá, sua tarefa prioritária era testar os aviões que ali eram montados, deixando-os prontos para o combate. Mais tarde, ele foi designado para o 52º Grupo de Caça na Sicília, com os Supermarine Spitfires. Had led Spitfires, 6 of them, into Palermo, Sicily. And when I got there, I said, fellas, you're on your own. And I took my footlocker out of the airplane, and I asked someone on the line to take me over in a Jeep to the colonel's office. And boy, he put his arms around me and he said, oh, I've been hoping this day would come. And he said, I told all of the people in this fighter group about your expertise. And he said, I want you to put on a show for all of them. And so he brought all the 3 squadrons were located in different places into Palermo. He got everybody assembled and he said, you're going to see something you've never seen before. But I want you to know one thing. If I catch any one of these you fighter pilots trying to duplicate what you're going to witness, I'm going to have you grounded. Bob Hoover believed, his bosses believed, and those who saw him fly fighters in those days believed he was simply the best there ever was, which makes what happened to him in combat all the more surreal. The day I was shot down, we were dive bombing some transports, feeding supplies to the Germans in southern France there. And we were attacked by 4 Focke-Wulf 190s. And we just pulled off of the target of releasing our bombs, and we were all split up. I pulled out of a break like this, and I was up about almost 90 degrees, and I saw this Focke-Wulf out here, and I just ignored him. Em sua 59ª missão, seu Spitfire Mark V, defeituoso naquele dia 9 de fevereiro de 1944, foi derrubado por Siegfried Lenke, a bordo de um Focke-Wulf FW-190, o conhecido avião matador de bombardeiros. Ele, com alguns ferimentos, conseguiu saltar de paraquedas no mar, na costa sul da França. E muitas horas depois, uma lancha torpedeira alemã que estava à procura de 2 pilotos alemães acabou por recolhê-lo e aprisioná-lo. Ele foi enviado para o Stalag Luftheim, um campo de prisioneiros de guerra em Barth, Alemanha. Hoover lembra-se que ele foi trancafiado numa masmorra por alguns dias, junto com ratos. Fazia muito frio. Depois ele foi levado para um hotel com instalações muito finas. Ele foi amarrado numa coluna no hotel com os braços para trás. As esposas dos oficiais, quando passavam por ele, cuspiam-lhe e batiam-lhe no rosto. E lá ele ficou um dia inteiro. Certa noite, devido às condições do campo, houve um tumulto e uma briga envolvendo vários milhares de presos. Hoover aproveitou essa oportunidade para escalar a cerca e escapar. Apesar do fato de Dwight Eisenhower ter emitido a ordem para que os prisioneiros não tentassem mais escapar devido ao rápido avanço dos aliados. Ele foi acompanhado por outros 2 prisioneiros de guerra e juntos eles seguiram por uma estrada de terra até uma casa de fazenda alemã, onde uma mulher sozinha fez comida para os homens famintos. Quando eles estavam saindo, Hoover escreveu um bilhete para ela entregar ao exército americano nas próximas semanas, informando que ela havia ajudado os 3 e que a tratassem com gentileza.
A mulher também deu ao trio uma arma com munição de reserva. Os homens então seguiram em bicicletas e andaram por vários quilômetros antes de se depararem com um aeródromo aparentemente abandonado. Hoover começou a inspecionar os aviões, mas todos pareciam danificados e sem condições de voo. Ele finalmente encontrou um avião de reconhecimento, um Focke-Wulf FW-190 com alguns danos, mas com um tanque cheio de combustível. Um mecânico alemão os surpreendeu e exigiu que parassem, mas quase imediatamente a arma estava apontada para ele quando Hoover exigiu que ele ligasse o motor do avião que estava investigando. Com o motor ligado, Hoover fez o acordo de que, como a aeronave só tinha espaço para um ocupante, os outros 2 prisioneiros de guerra manteriam a arma para ajudar na fuga. Ele nem mesmo taxiou em direção à pista. Ele simplesmente acelerou direto num campo para decolar. Hoover não tinha paraquedas e estava em uma aeronave inimiga, voando em direção às linhas aliadas, sabendo que seria um alvo fácil para um piloto de caça americano ou britânico. Ele nem mesmo tinha meios de dizer se havia chegado em segurança ao território aliado. Ele simplesmente sabia procurar os moinhos de vento da Holanda e pousar quando os visse. Depois de voar por toda a Holanda até Zuiderzee, ele finalmente avistou moinhos de vento e pousou em um campo, momento em que foi cercado por fazendeiros holandeses furiosos, armados com forcados que tinham a impressão de terem acabado de capturar um alemão. Eventualmente, um caminhão de suprimentos britânico passou e Hoover conseguiu explicar quem ele era. Após a guerra, ele foi designado para testes de voo em Wilbur Wright Field, perto de Dayton, Ohio. Lá ele impressionou e fez amizade com Chuck Yeager. Quando mais tarde perguntaram a Yeager quem ele queria para a tripulação de voo para o voo supersônico Bell X-1, o primeiro voo a quebrar a barreira do som, ele nomeou Hoover. Hoover se tornou o piloto reserva de Yeager no programa Bell X-1 e voou em perseguição a Yeager em um Lockheed P-80 Shooting Star durante o voo Mach 1. Ele também voou em perseguição para o 50º aniversário do voo Mach 1 em um General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Hoover deixou a Força Aérea para trabalhos civis em 1948. Após um breve período com a Allison Engine Company, ele trabalhou como piloto de testes. Essa foi uma breve história de Robert Anderson Hoover, o maior piloto da história da aviação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Bob é um desses caras que eu tenho muito orgulho de ter conhecido. Eu tive o privilégio, na verdade, de ter conhecido. E era um cara extremamente simpático, que valeu muito a pena ter conhecido. E eu tenho certeza que vocês também gostaram de ter conhecido o Bob Hoover. E em breve eu vou trazer para vocês a história do Chuck Yeager também. É outro aviador que vale muito a pena a gente conhecer a história dele. Foi o aviador que quebrou a barreira do som pela primeira vez. Então, está prometido aqui que em breve eu volto com a história do Chuck também. Não esqueçam de se inscrever, deixem seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. Um abraço a todos, até o próximo Air Sports.